Nem tudo são flores, tem ambientes que estão fora das classificações básicas, aí o cara te dá um tapa a mais de especificação. Esses são requisitos para o concreto em condições especiais de exposição. E os especiais vão aumentando à medida que vão surgindo especiais, né? Então, o que é uma condição especial de exposição? Condições em que é necessário um concreto de permeabilidade muito baixa à água. Por exemplo, concreto uma caixa d'água. O meu AC não pode ser maior que 0,50. E minha resistência não pode ser menor que 35. Processos de congelamento, descongelamento em condições de umidade, agentes químicos de degelo. Água, cimento menor ainda e a resistência mais alta. Ah, mas professor, eu não tenho ciclo de gelo e degelo no Brasil. Não é verdade. Vai para o sul, vai para as cidades altas onde neva e vai para as indústrias que têm câmara frigorífica. Né? Quando você faz uma câmara frigorífica, o concreto lá vai estar exposto a menos quanto, mais quanto, quando você desliga. Agentes químicos, né? Tanto dos produtos que estão circulando, de limpeza, etc. Né? E o mais aqui, ó, exposição de cloretos, provavelmente de agentes químicos de degelo. O cara, pavimento de concreto é o rei disso aqui, né? Sobretudo em países que tem neve. Quando o cara quer descongelar, o cara mete sal, né? Quer evitar que congele, etc. Tal, né? Isso daqui ataca, sai, tem cloretos, e os cloretos são as coisas que mais atacam a armadura, né? Então você tem especificações de resistência, água, cimento e resistência para condições especiais. Mais ainda, o agente agressivo mais... Cloretos e sulfatos são os caras que um concreto tem mais medo. Porque todos os aluminatos adoram reagir com sulfatos, né? Você não coloca sulfato de cálcio, de hidratado para reagir com C3A, para formar etringita. Esse cara reage com qualquer cálcio. Então, se tem um hidróxido de cálcio não solúvel, tem sulfato, ele vai atacar, vai reagir. Se já está endurecido o material, tem uma reação que tem mudança de volume, induz tensões, que está dilatando ou encolhendo dentro de um material rígido. Se as tensões forem maior que a resistência do material, ele arrebenta. O ambiente marítimo está cheio de sulfatos, ambientes industriais estão cheios de sulfatos. Então você tem novas especificações baseadas aqui, e mais detalhe ainda. O teor de sulfato presente na água, ppm. Se você tiver de 0 a 150, você pode usar a tabela 2. Que é essa aqui da norma, está na mesma norma. Se tiver acima disso, né, você tem que mudar a relação água-cimento e mudar a resistência. Para ter menor permeabilidade e maior resistência ainda. Então, durabilidade é um mundo por si. Não é objetivo nosso entender cada uma dessas reações. Quando a gente faz a dosagem, a gente vai preocupar com resistência e trabalhabilidade, mas atendendo o que as tabelas de durabilidade lhe pedem, que elas já estão resolvidas. Tranquilo? Até aqui? Isso é um jogo de etapas. Agora vamos botar a mão na massa e vamos começar a dosar mesmo. Se você sabe o que você quer, agora só vou te ensinar um algoritmo de dosagem. Se você entendeu até aqui, é só como brincar, é a regra do jogo. Porque existem muitas estratégias, né? Você pode começar como você quiser. Posso fazer uma reunião de entrada, dizer o que eu quero de resistência, durabilidade, blá, 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 olhar na microestrutura e sofisticar o que você quiser. Ou pode ser mais simplista e que funciona do ponto de vista de engenharia. Bom, começo olhando que materiais eu tenho para trabalhar. Agora é vocês indo para o laboratório formular um material. Que material você tem para formular? Qual é o cimento? Qual é o agregado? Qual é o aditivo? Qual é a adição? Lembra que cimento você tem CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. Adições você tem fillers, pozolanas, escórias, né? Agregados, rochas, né, sedimentares, rochas ígneas, você tem desde um basalto extremamente resistente até uma rocha sedimentar fraca. Ah, mas eu vou trazer o agregado de São Paulo, mas você está em Manaus. Não, ele não vai viajar. Então, concreto, você vai ter que trabalhar com os insumos que você tem na região. Senão a logística não paga o frete, a menos que você esteja fazendo uma barragem hidrelétrica, mesmo uma barragem não, mas uma usina nuclear talvez seja o único uso que se justifica pela necessidade de desempenho altíssimo, que trabalhar só com filé mignon dos materiais, assim, né? Senão você vai trabalhar com algo que você tem na região. Conhecido meus materiais, quais são os requisitos de desempenho? É o que nós conversamos.
Como esse cara vai ser aplicado? É a primeira conversa, né? Qual é a técnica? Né? Qual é a granulometria para poder moldar? Se vai fazer uma parede que é da largura dessa sala, eu posso usar pedras maiores. Se meu componente tem 5 centímetros de espessura, eu vou ter que usar agregados menores, senão ele nem entra na forma, né? Então tem que começar a pensar assim. Do ponto de vista de desempenho estrutural, aqui já introduz outra letrinha que eu vou explicar depois. FCJ é a resistência nas diferentes idades, mas eu não te falei qual resistência. Tem duas resistências que a gente trabalha em engenharia. A média do material e aquela de engenharia. O FCK não é a resistência média do material. É uma resistência baseada num critério estatístico de risco, que é o que o engenheiro trabalha, né? Quando define um FCK, geralmente está dizendo eu quero que 95% dos meus exemplares tenham resistência maior que esse valor. Por quê? Quando você projetar a sua estrutura, você não quer que caia. Se você trabalha com a resistência média, você tem 50% de chance da resistência ser menor. Então, é isso que nós temos que estar olhando. Essa é a resistência de engenharia. O FCK é o que você vai ouvir pela vida inteira. Né? Isso aqui a gente chama coeficiente de coragem, né, do teu material. Se eu quiser trabalhar com risco alto, a estrutura vai ter que ser muito maior. Se quiser trabalhar com risco baixo, vou ter que fazer um material muito melhor. Né? Isso aqui geralmente é o que o calculista especifica. É o risco que ele quer correr. A gente vai ver como é que calcula isso aqui. Mas ele pode ter na disforma. Qual que é a resistência que eu quero na disforma? Ou seja, quando eu abrir minha forma em 3 dias, 95% de certeza de a resistência está maior que um certo valor. Qual é o valor? Bom, eu só fiz mais um andar em cima, então as cargas são a carga desse cara mais um andar. Quando eu botar mais um outro andar daqui 3 dias, esse pilar aqui de baixo vai estar com 6 dias, esse aqui vai estar com 3. Então com 6 dias tem que suportar já 3 andares. Quando eu fizer mais um, né? Vou estar já indo para 12 dias, tem que suportar 4 andares. Então você tem uma curva de ganho de resistência por andar que você está subindo. Esse é o projetista que te especifica. O módulo de elasticidade também é importante, apesar que o módulo e a resistência às vezes tem uma relação direta muito boa. Tem que dizer que durabilidade você quer, para atender às normas 6118 e 12655. Né? A classe, o AC, que define a permeabilidade compatível com a classe de agressividade do meio. E as questões ambientais têm que ser consideradas. Quanto você quer pagar por esse cara, é coeficiência e qual é o impacto que você quer. Obras com financiamento privado cada vez mais exigem que o material tenha o menor impacto ambiental possível. Então, às vezes, você prefere pagar um pouco mais para conseguir um financiamento melhor, por exemplo, no material. Porque isso aqui são tudo que você tem que levar em consideração. Isso não existe num concreto feito em casa. Então, você vai escutar por aí que concreto é tudo igual, que se você for em qualquer construção, o cara sabe fazer um concreto, ele sabe. Geralmente ele faz um concreto para a estrutura que ele está fazendo superdimensionado. Né? Vai pagar mais caro, né? Vai ter um impacto ambiental maior. Mas ele consegue ir com essas receitas comuns até um certo nível. As receitas de resistência muito alto, aí já são um outro furo tecnológico. Esses caras não fazem. Né? Você precisa de fato formular. Então isso aqui você tem que saber antes de começar. Bom, quando eu pensar nos materiais que eu vou utilizar, então, e tenho que saber que elemento que eu vou fazer, o teu projetista estrutural, ele vai te dizer o seguinte: eu quero essas vigas com esse tamanho, esse concreto com essa resistência, e esse é o meu esqueleto de armadura que vai ser moldado. Então você já sabe de antemão que a tua pedra tem que passar aqui, né? Se ela for maior que esse vão, esse concreto nem entra aqui, né? Então a dimensão do máximo agregado, que é quando você começa a pensar o teu problema, ela está atrelada pelo tamanho da forma que você vai moldar e pela distância entre os barramentos. Senão o agregado não entra. Né? Então quando você pensar aqui em matéria-prima, esse aqui não é o que está ali só no cantinho. Você tem que saber o componente que você vai fazer para projetar esse cara aqui. E a técnica, né? Como é que a gente já viu. Isso aí é uma armadura? É uma armadura. Está reforçando um pilar externo aqui, né? Então... Não sei.
Aqui tem alguém, provavelmente ele está fazendo um reforço por fora, né? Isso é só um exemplo, né? Tá vendo? Tem um núcleo aqui, o cara está encapsulando aqui. Mas aqui é só um exemplo, que se ele colocar esse concreto, não é aqui que ele tem que estar preocupado se vai passar, né? É aqui, né? É o menor vão que você tem no sistema. Se o cara montar a armadura errado e variar as distâncias, pode ser que o teu concreto não penetre e fique uma bolha aqui dentro, né? E pode ser o melhor material do mundo, ele rompe. Então a qualidade que o cara faz a armadura também aumenta o teu, te dá a margem de risco que você tem que trabalhar. Então esse concreto aqui tem que ter grãos menores que esse vão aqui. E não esse vão aqui, por exemplo. Quão menores, né? Essa questão, nós já vimos de o grão se movimentando no espaço, toda vez que ele está em contato com a forma ou contato com a armadura, ele não se acomoda bem no contato, né? A porosidade é maior, a estrutura dá uma inchada, e aí com certeza eles se bloqueiam. Então, para que não aconteça esse efeito de maior porosidade no contato, ele não vá para dentro do material, quanto menor for esse grão em relação ao tamanho do ambiente que ele está passando ou do material que ele está recobrindo, menor a zona perturbada. Então já se conhece isso de norma. O maior grão tem que ser 1/5 menor da dimensão entre as faces da forma. Então você vai fazer uma parede de 10 centímetros, o maior grão pode ser no máximo 2. Se ele for maior, já começa essa perturbação a atrapalhar a acomodação. Em laje, 1/3 da espessura e no máximo 3/4 do espaço livre entre as armaduras. Você tem que atender a condição mais crítica, né? Então esse cara é no máximo 3/4 aqui. Se esse 3/4 atende aquela condição do vão da forma, está tudo certo. Se esse 3/4 é maior que o vão da forma, você tem que fazer menor ainda. Você tem que trabalhar com a condição mais crítica. Quando você fizer essas 3 análises, você vai calcular o tamanho do grão máximo e vai pegar o menor valor. Esse é o teu maior grão que você vai começar a formular. Com isso você definiu o teu maior agregado. Normalmente, quanto maior o agregado, mais barato ele é. Isso sim, né, é mais barato do ponto de vista de quilo. Mas não hoje, quando você vai para técnicas como bombeamento, ele se torna mais caro porque ele torna o processo mais difícil. Existe uma tendência de reduzir cada vez mais o maior grão. Por 2 razões. Uma, porque você está cada vez mecanizando mais os processos de aplicação do concreto. Uma coisa é bombear pedrinhas, outra coisa é bombear pedrão, né? Essa é a primeira coisa. 2, produção de componentes cada vez mais esbeltos. Ninguém quer fazer vigas, pilares gigantes. O cara quer ir reduzindo a seção, aí cai nesse problema aqui. E 3, quanto maior o agregado, e tem sempre aquela zona de transição entre o agregado e a pasta, né? Essa zona de transição é o defeito no sistema. Se a pasta é forte e a pedra é forte, o ponto fraco é a união da pedra com a pasta. Quanto maior o grão, maior o defeito crítico. Quanto maior o defeito crítico, menos resistente ao concreto. Então, concretos feitos com agregado graúdo, quanto maior o agregado, eles não atingem a mesma resistência do que um concreto feito com agregados pequenos. No passado, isso não era assim, que até a invenção dos aditivos, a forma de reduzir o teor de água da pasta, isso nós já vimos lá no passado, era aumentar o tamanho do agregado máximo, que reduzia aquela porosidade do empacotamento, e o IPS aumentava. Porque o cara não tinha os fillers, não tinha os finos, ele não conseguia dispersar a pasta. Hoje ele reduz a porosidade reduzindo a porosidade da pasta. Então ele não precisa aumentar o grão máximo para reduzir a porosidade do sistema. Então hoje, quanto maior o grão, se você tem uma pasta otimizada, dispersa, você está aumentando o defeito crítico. Então, agregado graúdo, apesar de ser mais barato na britagem, que é a primeira pancada de arracha já utilizou, quando você vai formular um concreto, não necessariamente você faz um concreto mais barato e mais eficiente e mais utilizável. Hoje, se você for nas operações de concreto, a menos que você peça, ninguém usa agregado maior que 19 milímetros, né, do ponto de vista real de operação, né? Tranquilo? Então, agregado de 1 polegada, se é um agregado de 25 milímetros, já sabe que você vai ter que trabalhar no mínimo num vão de 12,5. Você não vai fazer coisas esbeltas, por exemplo. Bom, já sei minha pedra máxima. Agora eu preciso saber que resistência eu quero.
Mas você falou, professor, que tem aquela FCJ, que é a resistência do material com as idades, tudo bem, mas que posso ter ela de dois tipos. A média do material, se eu pegar lá 30 corpos de pó, vou romper, vou dizer essa é a resistência média. E as características que o projetista vai utilizar para fazer seu dimensionamento. É verdade, a média está aqui, com J de 28 dias. Eu poderia ter para 7, para 6, por quantos dias eu quisesse. Essa que o cara especificou. Pô, mas como é que eu faço essa conversão? Quem faz essa união aqui? Tem essa constante K e esse SD aqui que permitem isso. Isso é estatística. E se você romper N corpos de prova, você vai ter uma distribuição normal. Né? Eu quero aqui com a probabilidade de somente 5% dos meus corpos de prova serem resistência abaixo desse valor aqui. Somente 1%. O cara que faz usina nuclear ele pode falar somente 0,0001% abaixo dessa resistência. É você que diz aqui. Né? Agora, esses dois parâmetros aqui dependem do jeito que você faz o concreto. Esse que é o detalhe. Não é só uma questão da fórmula que você usa no concreto, dos ingredientes. Essa mudança da média para o característico está atrelado a como você produz. Esse K está atrelado à porcentagem de sucesso que você quer do material e esse SD é o desvio padrão do processo. Né? Se você romper N corpos de prova, geralmente mais que 30 para realmente ser bom, 20 já dá uma boa curva, você vai ter uma distribuição normal de resistências, porque é assim. Materiais idênticos que você romper nunca vão dar exatamente o mesmo valor, sobretudo materiais com fratura frágil. Materiais com fratura dútil são resultados mais um em cima do outro. Mas materiais de ligação, materiais inorgânicos com ligação secundárias, rompe, e a microestrutura é toda heterogênea, como no concreto, as trincas se propagam de uma maneira aleatória e estatística. Isso é um processo fractal. Então você nunca tira 10 corpos de prova com a mesma resistência. Sempre vai ter uma distribuição. Essa é a média. Agora, eu posso estatisticamente dizer qual é a resistência que somente 2,1% dos meus corpos de prova, que é a área dessa curva, tem resistência abaixo que esse valor. É esse valor que o projetista quer. Posso falar que é 5%. Posso falar que é... Quanto mais para cá, mais no risco você está. Porque você está dizendo aqui ó, que 50% dos teus corpos de prova são abaixo desse valor. Se você usar isso aqui para projetar, sua chance é de 50% de estar abaixo. E o prédio não pode cair, então esse teu componente vai ter que ser gigante. Se você quer ir tornando o cara cada vez mais esbelto, você vai jogando. Então eu estou dizendo que esse cara é cada vez mais fraquinho. Estou falando que só 5% dos meus corpos de prova tem resistência, que é o padrão que se faz em engenharia, abaixo desse valor. Ou seja, eu posso fazer um componente já bem menor, que se em 5% dos casos estiver abaixo, o pilar tem tamanho para corrigir, a estrutura suporta. Isso é estatística de risco. Né? O normal é trabalhar com 5% nesse quantil, né? E se eu quero, por estatística, que somente 5% das amostras sejam menores, né, do que esse valor, eu multiplico esse K aqui, por estatística, vai ter esse valor de 1,65. Se eu aceito 10% dos meus corpos de prova com resistência menor que um certo valor, ou seja, eu estou vindo para cá, esse K diminui. Se eu vou diminuindo a chance de dar errado, esse K vai aumentando. Se você olha na equação, a diferença entre esses dois, porque na verdade esse aqui, se você calcular o K, é o FCM menos o FCK, é a média menos K vezes SD, né? Quanto maior o K, maior a diferença entre esses valores. Quanto maior o K, menor vai ser o FCK. Pode? Então, mas por que você usa o desvio padrão da produção e com uma normal? Ainda não chegamos no desvio padrão da produção. É o próximo slide. Tá. Por enquanto é a estatística se você tiver uma distribuição normal, que você sabe que vai ter uma distribuição normal. O que você não sabe, que a produção vai te dizer,
Quão aberta ou quão fechada ela é. Para fazer o da sua produção, você vai ter que romper uns 30 corpos de prova. Mas se você já mais ou menos conhece como é o concreto e não quer romper 30, aí você vai chutar um valor de desvio padrão, baseado em alguns critérios. É por isso. Então, se você realmente tem a tua produção, você trabalha com o seu desvio. Né? Quanto melhor você, menor teu desvio. O bom concreteiro, essa curva é muito fechada, né? Muito perto da média, né? Porque se esse cara tem um FCK, estou pedindo esse FCK aqui, e está muito longe da média, significa o seguinte, eu estou te pedindo para você um FCK de 20, mas você tem que fazer um concreto de 50 megapascal para me entregar só 5% de chance de estar abaixo de 20. Se você é bom, estou te pedindo 20, você faz um concreto de 25 megapascal que eu sei que vai estar perto. Então, quanto maior essa dispersão, menos eficiente é o teu sistema. Porque você não pode entregar abaixo de FCK, porque aí é o risco da estrutura vir a colapso. Quando o cara vai projetar uma estrutura, ele coloca uma coeficiente de segurança. Isso aí já está considerando o coeficiente de segurança ou ainda vai ser aumentado? Ele sempre vai estar considerando o coeficiente de segurança médio. Os projetistas mais eficientes, se eles querem trabalhar com menor coeficiente de segurança, eles especificam um FCK com risco cada vez menor. Ele não trabalha com 5%, trabalha com 2%. Aí ele reduz o coeficiente de segurança. Só que, assim, cada vez, quanto menor, vamos falar que o cara joga para cá, né? Estou pedindo 20 megapascal com chance de 2 de erro. Volta na equação, né? Você vai mexer nesse K aqui, ele vai aumentando. Ou seja, você vai ter que fazer um cara com uma resistência média cada vez mais alta. Resistência média vai ser um concreto com menor porosidade, menor AC. Ou ele tem menos água, ele tem mais C. Reduzir água vai até um limite da trabalhabilidade, ele vai ter mais cimento, ele vai ficando mais caro o concreto. Então, no final, é um ponto de equilíbrio, tanto de desempenho quanto econômico. Entendeu? Bom, mas então, quanto mais risco eu corro, mais próximo à média do FCK vai estar. Quanto menos risco eu quero correr, mais longe vai estar. Mas são concretos que vão ficando cada vez mais distantes do que você quer e do que você tem que fazer, né? Então, se eu falar que o meu FCK é aqui, mas eu não quero chance nenhuma, eu poderia fazer assim, ó, eu quero 0 aqui. Pega a curva, essa curva para ter 0, considero o meu desvio da produção, em vez de você quer um cara de 20, eu vou te concretar de 100. Nunca vai ter chance nenhuma, com todo o erro que eu fizer de um 100, de falhar. Então, esse é uma conta que em projetos o cara tem que fazer. Então, isso aqui é a estatística de como tratar o quantil numa curva normal. Quando eu olho para o processo, que é o SD, tem processos e processos de fabricação. Quanto mais preciso você é, o que é um cara preciso? Balança, controle de umidade extremo, controle da composição química de todos os ingredientes. É trabalhar como se fosse uma indústria ultimate, assim, né? Esse cara tem um desvio padrão muito menor. Tanto é menor que eu não quero nem trabalhar com dados tabelados. Eu vou calcular o meu desvio. Se meu desvio for 1%, tem concreteiro que tem desvio, na verdade, eles não trabalham nem com porcentagem, eles trabalham com desvio em megapascal. Ó. É o desvio absoluto. Ou seja, se eu fizer um concreto meu, nessa rota aqui, ele está me dizendo, se eu te pedir 20, você tem 20 mais ou menos 4 megapascal de erro. Se eu te pedir 30, é 30 mais ou menos 4. É desvio absoluto. Se você é bom, você pode ter um desvio de 1 megapascal, meio megapascal. Né? Se você vai ficando menos preciso, o desvio vai aumentando. E a precisão vai caindo quando? Putz, eu não vou pesar meus ingredientes, vai ser tudo em lata. Uma lata de cimento, uma lata de areia, nem conheço a umidade da areia, vou misturar na enxada, na mão, etc. Eu vou fazendo caras com menos precisão, o desvio vai aumentando. Então, esse SD atende à precisão do processo de produção do cara. E caras de grande responsabilidade, eu não admito por norma que sejam feitos com procedimentos pouco eficientes. Então, os caras que vão até 80 megapascal, super concretos, obrigatoriamente tem que ser produção em massa. Ou seja, balança para todo mundo, misturador de eficiência, controle de aditivo, controle de umidade. Se você faz um projeto para ter um cara muito resistente, mas teu procedimento é chinfrim, você não atende. O teu risco é alto. Então aqui é uma equação de risco. Eu não conheço o teu processo, eu não medi.
Eu quero romper 2, 3 corpos de prova e chutar qual que é o meu negócio. Porque no final, se você tiver que romper muito corpo de prova, além de tempo, é dinheiro que você está jogando fora, né? Então você quer controlar com a menor quantidade de corpos de prova possível. Então você chuta, né? O C, que é o menos preciso, tudo em volume, você não conhece a umidade, você está chutando. Ah, qual que é o maior problema da umidade? Eu não sei quanto de água eu estou pondo a mais no concreto, né? A areia traz água, eu tinha previsto usar 10 litros d'água, eu coloco os mesmos 10, a areia trouxe 5, então o concreto tinha 15 litros no final, né? Então aqui você sabe a umidade e aqui você sabe tudo, né? A umidade com precisão, tudo é pesado em balança, o misturador é mais eficiente. Só para exemplificar, esse é um processo de alta variabilidade. Muito comum isso em dosagem em obra, as caixotinhas com volume conhecido, calibrados pela massa unitária. Então eu quero uma dessa, para 2 dessa, para 3 dessa. Alguém faz esse trabalho uma vez com a balança, mediu a massa unitária e, ó, peão, é assim que você vai trabalhar. Uma caixa dessa, 2, 3, depende. Ó, vou fazer uma betoneira cheia, às vezes a caixa é calibrada pelo tamanho da betoneira. Betoneira de 200 litros é uma caixa, 400 litros é outra, a betoneira menor é outra. É um trabalho de definir, igual aqueles copinhos medidor, né? Aquelas colherinhas medidoras de culinária. O cara não conhece a umidade, o misturador é de baixa eficiência, a dosagem é volumétrica, você vai ter que, nesse caso, para aquela equação de correção do FCK para o FCM, você vai ter que trabalhar com 7 de SD, desvio padrão. Ah, e qual é o K? O K é o que você escolheu, né? O K você escolhe em função do risco que você quer correr. É 5%? Então esse não muda. Agora, usa um super misturador. Geralmente quando o cara investiu uma bala nesse misturador, ele pesa tudo em balança. Controla a umidade, é tudo top. Esse cara é um desvio 4, ou pode ser muito menor. Se o cara fizer um estudo e mostrar que o desvio dele é 1 megapascal, ele pode adotar 1. Essa é aquela concreteira que realmente vale a pena de você trabalhar, né? Porque aí quando o cara fizer o cálculo da estrutura, ele pode trabalhar mais próximo entre o que ele quer e o cara tem que produzir, né? Então para vocês agora, eu vou dar 5 minutos para vocês brincarem com isso. Usar essa equação, caderno e lápis, compare a resistência média do concreto em 2 situações abaixo. O FCK de 28 dias é 20 megapascal. Situação A, agregados dosado em massa, umidade medida, ou seja, o SD é 4. Situação B, agregados dosado em volume, umidade medida, o SD é 5,5, né? Aí você tem que aplicar aquela equação e calcular a resistência média em 28 dias. Ok. A resposta está aqui, foi bonzinho. Se você já acabou, eu deixei. Olha o que acontece, o FCK é o mesmo, né? Essa situação, teu SD é 4, esse é 5,5. A equação está aqui, adotei para um quantio de 5%. A resistência média, numa condição vai estar aqui, outra vai estar aqui. Significa o seguinte, esse cara para te entregar um concreto com FCK 20 megapascal, tem que fazer um de 29. Esse cara aqui para te entregar um concreto de 20 megapascal, ele faz um de 26. Na estratégia de resistência, lá naquela diagrama de dosagem, tem a ver com relação ao água-cimento, com certeza, existe uma grande chance desse cara estar usando muito mais cimento do que esse aqui para fazer o mesmo concreto que o engenheiro está especificando. Então, FCK, pessoal, é uma medida de engenharia. A resistência do concreto, de fato, é essa curva, né? Quantos corpos de prova eu preciso fazer uma curva bem feita? No mínimo 20, o ideal é 30. Eu vou romper 30 toda vez? Não, se você romper 6, já tem uma boa ideia. Na obra eu vou romper quanto? 2. Por isso que eu vou fazendo essas equações aqui aproximadas, né? Ok, é assim que eu especifiquei minha resistência e projetei minha resistência. Sempre correlacionando a média com a resistência de engenharia. Eu sei que o meu maior agregado tem um determinado tamanho em função da peça que eu vou moldar e do projeto de armadura. Eu sei o quanto que eu quero de resistência média, porque o teu projetista vai sempre te pedir o FCK. É você que calcula a média. Se você fizer pela média, você vai ter que converter para o FCK. Mas quando você for dosar teu concreto, nós vamos dosar pela média.
É isso que você está fazendo. Agora, quero atender durabilidade. Todas aquelas tabelas você vai olhar. Eu tenho que fazer esse cara aqui, mas eu sei que para aquela classe de agressividade, minha relação aquecimento no máximo é tanto. Meu consumo de cimento no mínimo é tanto. Né? Minha resistência para aquela classe é no tanto. Lá, a resistência, estamos falando de FCK. Então, você vai atender durabilidade. Você botou suas condições de contorno no teu problema. E agora nós vamos pensar em trabalhabilidade. Eu sei que eu tenho que produzir um concreto com uma determinada técnica. Nós vimos na aula de estado fresco, tem reômetro, squeeze flow, técnicas bastante avançadas. Mas o mercado ainda controla a trabalhabilidade baseada no ensaio de abatimento. Vocês vão fazer esse ensaio no laboratório e se vocês entrarem no canal USP, né, já estão explorando os vídeos das aulas, não? Tem já o vídeo da aula de laboratório sobre esse ensaio, sobre dosagem, já está lá. Se vocês quiserem até mesmo antes de laboratório, é legal vocês olharem. Que tudo isso que eu estou explicando em dosagem, o Antônio Figueiredo explicou no vídeo, como faz esse ensaio, etc. É legal vocês já chegarem no laboratório com esse vídeo antes de terem feito a aula, né? Então, basicamente, levanta o cone, vê o quanto que é o abatimento, é quanto que reduz de altura, o termo em português é abatimento, o termo em inglês é slump, né? Se chama slump test isso daqui. Isso é especificado. O que que o teu projetista, quando você vende um concreto, o que que vai estar na tua nota fiscal? O valor do abatimento, que tem a ver com a tua técnica construtiva, teoricamente. A resistência, que tem a ver com o que o teu projetista demandou. E o teor de cimento, que tem a ver com durabilidade. São esses três parâmetros que estão na nota lá. Então é isso que nós vamos perseguir na nossa dosagem. Existem tabelas de consistência em função do tipo de aplicação que você quer. Concreto extrudado, vibro prensado, o abatimento é muito baixo. Concretos, elementos estruturais esbeltos, quer dizer, aquelas cascas finas, a la Niemeyer e tal, né? Alta densidade de armadura tem que ser um cara muito fluido. Se ele é esbelto, já me diz qual é o tamanho do grão máximo que eu vou trabalhar, né? Eu já sei a fluidez que eu tenho que atingir. Em função da resistência, já começo a montar meu quebra-cabeça de pedidos, né? Elementos estruturais bombeados, 160 a 220 o batimento. Então, quanto mais fluido, mais rápido é a técnica demanda, maior o abatimento exigido. Isso está numa outra norma, 8953, né, que tem a ver com a classe de resistência e consistência para o tipo de aplicação. E aí o teor do nosso exercício passa a ser como minimizar o teor de água para garantir um determinado comportamento geológico. Aqui eu pulo lá para a aula de estado fresco, aí eu pergunto para vocês, como é que vocês fazem isso? Pô, professor, você já me explicou tudo da equação do IPRS-MPT, eu tenho que usar aquela equação. Tenho. Mas ela não é mágica. Você tem que usar... Como é que eu minimizo a porosidade? Eu lembro que tem um tal de aditivo que desaglomera o sistema disperso e que ele flui mais. Então eu vou procurar por isso. Vou usar os aditivos, vou usar misturador mais eficiente para desaglomerar as partículas, vou controlar a granulometria mexendo na porosidade, teor de finos e agregados, vou mexer na área específica do sistema. Estou mexendo com o IPS e com o estado de dispersão do sistema, IPS e MPT. É assim que você vai controlar a trabalhabilidade. Ah, eu posso lembrar vocês, isso aqui é recordação, vocês já deveriam saber isso aqui. Por que aumentar a dispersão faz fluir mais para uma mesma quantidade de água? Porque quebra os aglomerados. Um sistema aglomerado, sobretudo os finos, não tem a tendência de ficar como partículas individualizadas. Isso aqui é difícil de se movimentar, isso aqui tem muito mais mobilidade. Então, quando você põe um aditivo, os teus sinos passam para esse estado, desde que você agite e quebre o aglomerado. Então, esse cara é muito mais fluido que esse. Se a fluidez está além daquela necessária, aí você pode reduzir a água e aumentando o VS daquela equação. Tudo cai naquela equação. Estratégias para aumentar o VS. A gente pode reduzir o nosso mundo assim, para fazer um concreto melhor. Tudo está girando em torno dela, né? Então, é isso que o aditivo faz.